Estamos iniciando mais um guia de estudos com o tema geral Educação e Redenção. E o nosso tema da semana é Educação no Jardim do Éden. Nosso texto base está em Jó capítulo 36, verso 22, onde lemos: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Lendo e meditando na história da criação, percebemos que Deus criou e em seguida instruiu Adão e Eva. Eles pecaram e foram banidos do Jardim do Éden. No entanto, uma análise mais detalhada dos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente através das lentes da educação, revelará percepções sobre os personagens, o cenário e a história. O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O Jardim do Éden era a sala de aula, a natureza, o compêndio, o próprio Criador, o instrutor, o grande professor, e os pais da família humana, os alunos. Educação, página 20. Fazendo uma análise mais profunda sobre a primeira escola, que foi o Jardim do Éden. Lendo Gênesis 2, 7 a 23, quais as conclusões que nós podemos chegar sobre o propósito de Deus em criar, estabelecer e empregar Adão? De acordo com os textos, concluímos que Deus é amor. Para compartilhar o amor, Ele criou Adão e Eva e os colocou no jardim para que fossem felizes. Deus conhecia as habilidades de Adão porque Ele o tinha criado. Deus deu responsabilidades ao ser humano e desejava que a humanidade fosse feliz. Deus jamais criou o homem para sofrer. Podia ensinar Adão, sabendo que ele poderia alcançar todo o seu potencial. Deus também sabia que o homem necessitava estar em íntimo relacionamento com ele. Por isso, criou um espaço particular. Esse espaço particular foi criado no Éden, dentro dos limites do jardim. Tudo isso comprova o propósito de Deus na criação e seu amor pela humanidade. Novamente, pela grande distância entre nós e o Éden, é difícil imaginar como ele deve ter sido. Embora seja agradável tentar imaginar, não temos a exatidão. Considerando que o Éden, a primeira escola, e que a educação foi um projeto de Deus, tendo 100% de possibilidade de dar certo, e observando o que aconteceu com o casal ao serem expulsos do jardim, chegamos à conclusão de que houve uma intromissão. Quando lemos Gênesis 3, versos de 1 a 6, e examinamos as descrições que a serpente usou e que Eva aceitou, o que nós podemos observar sobre as informações que essa serpente apresentou à mulher? De que modo Eva passou a considerar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Lendo o texto, nós chegamos à conclusão de que a serpente apresentou uma meia-verdade, uma mentira. Adão e Eva não morreram logo, mas começou neles o processo de morte. Eva considerava a árvore agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento. De tudo o que podemos extrair nessa história, uma coisa se destaca: Adão e Eva foram criados como seres morais livres, capazes de escolher entre a obediência e a desobediência. Portanto, desde o início, mesmo em um mundo não caído, podemos ver a realidade do livre-arbítrio. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher com a possibilidade de obedecer a Ele ou não. Ou seja,
A obediência de Adão e Eva a Deus deveria ser por escolha. Assim, Deus estava ensinando a eles a lei da liberdade que gera o amor. Além desta intromissão, a serpente chegou e enganou o casal. Ambos comeram do fruto, pecaram e foram expulsos do jardim. Mas houve também uma negligência à mensagem. Havia uma mensagem clara de Deus. Quando examinamos Gênesis 3, versos 4 e 6, além de negar o que Deus havia dito, o que mais a serpente disse para enganar a mulher? De quais princípios ela se aproveitou? Segundo o texto, a serpente a convenceu de que ela seria como Deus, igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente tirou a vantagem da curiosidade de Eva. Quando a serpente disse a Eva que parte da mensagem estava incorreta, a mulher poderia ter consultado a Deus. E esta é a beleza da educação no Éden. O acesso que os alunos tinham ao seu poderoso mestre estava certamente além de qualquer compreensão humana. No entanto, em vez de fugir, em vez de procurar ajuda divina, Eva aceitou a mensagem da serpente. Aceitar a revisão da mensagem proposta pela serpente exigiu da parte de Eva certa dúvida em relação a Deus e ao que ele havia dito. A situação do casal agora era que estavam sendo expulsos do jardim do Éden pela desobediência. Mas Deus é sempre o Deus da segunda chance. E o que deveriam fazer para recuperar o que foi perdido? Quando lemos 2 Pedro 1, versos de 3 a 11, à luz de tudo que se perdeu quando o ser humano deixou o jardim, esses versos nos mostram que nem tudo está perdido, mas que pode haver uma recuperação daquilo que foi perdido. Lendo 2 Pedro 1, 3 a 11, à luz de tudo que se perdeu quando o ser humano deixou o jardim, esses versos nos mostram que muito pode ser recuperado. O que devemos fazer para buscar a restauração da imagem de Deus em nossa vida? Devemos buscar todas as virtudes que Cristo nos oferece, como a fé, a perseverança, o conhecimento e o domínio próprio. Antes da queda, a educação era a maneira pela qual Deus fazia com que Adão e Eva conhecessem seu caráter, sua bondade e seu amor. Após a expulsão deles, a obra da educação passou a ser ajudar a humanidade a conhecer essas coisas, bem como a recriar a imagem de Deus em nós. Por meio da oração, serviço e estudo da sua palavra, podemos nos aproximar de Deus como Adão e Eva faziam no Éden. Por meio de Jesus, recebemos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lendo a história dos nossos primeiros pais, chegamos à conclusão de que Deus não foi um Deus tirano, injusto, ao expulsar o casal do Éden. Porque, segundo as leis divinas, sempre acontece algo com aqueles que desprezam a autoridade. Sempre que desprezamos algumas autoridades, nós sofremos algum tipo de penalização. Quando lemos 2 Pedro 2, 1 a 17, quais palavras fortes e contraditórias foram apresentadas nesse texto? Ao mesmo tempo, em meio a essa severa advertência e condenação, que grande esperança nos é prometida. Nós vimos no texto que palavras de condenação são dirigidas aos falsos mestres que desprezam a autoridade. Aos obedientes e piedosos é prometida a libertação. Seria possível que parte de nossa educação cristã não seja apenas evitar a tentação, mas também descobrir as maneiras pelas quais Deus nos livra dela. Deus trabalha com a prevenção. Além de nos proteger dos que introduzem dissimuladamente heresias
destruidoras. Além disso, já que o desprezo à autoridade é condenado, nossa educação não deveria consistir em aprender o caminho certo para compreender e obedecer aos que nos guiam e nos submetem a eles? De acordo com Hebreus 13, versículo 7, sim. Embora não se possa dizer que Adão e Eva desprezaram a autoridade, eles acabaram desobedecendo ao Criador. E todos os textos de Gênesis referentes à criação mostram Adão numa situação muito confortável. Ele estava familiarizado com cada criatura vivente, ele tinha dado a cada um seu nome e conhecia a natureza e hábitos de todos. A glória de Deus nos céus, os mundos inumeráveis em seus ordenados movimentos e equilíbrio das nuvens, o ministério da luz e do som, do dia e da noite, tudo estava ao alcance da compreensão de nossos primeiros pais. Em cada folha na floresta ou pedra nas montanhas, em cada estrela brilhante, na terra, no ar, no céu, estava escrito o nome de Deus. A ordem e a harmonia da criação lhes falavam de sabedoria e poder infinitos. Estavam sempre descobrindo alguma atração que lhes enchia o coração de um amor mais profundo. E essa história se repete em nossos dias. Deus quer restaurar em mim e em você a sua imagem e semelhança, e quer fazer da terra novamente o jardim do Éden, um lugar de paz, harmonia e eterna felicidade.